O MedPortal é uma empresa de 10 anos, a gente tem se debruçado em cima do mercado de saúde, fornecendo experiências educacionais a partir do mundo digital. E isso tem crescido, a gente tem alcançado um bom êxito e a gente começa a pensar em como ir além, como oferecer experiências e interação para mais gente, pensando em nível nacional e internacional. Um pouco de quem a gente está junto, com quem a gente está interagindo, quem a gente atende. A gente chega a mais de 300 instituições de saúde, 400 mil profissionais. Estou aqui, né? Então, aqui é melhor? Tá bom. E a gente acha que isso pode ir muito além. A gente tem como entregar ainda maior valor. E aí surge o programa Interact. Como é que a gente faz essas pontas de instituições, profissionais e o mercado interagir ainda mais por meio da educação? Se desenvolver profissionalmente, mas também se conectar, fazer outro tipo de relação, guardando todas as questões éticas, o respeito aos limites institucionais. Como é que a gente pode avançar nisso? Vocês podem ser grandes parceiros nesse programa. E hoje a gente vai começar, próximo, a discutir essas possibilidades, o que a gente vai oferecer a partir de toda a estrutura, todas as plataformas que a gente desenvolveu. Então, a partir do MedPortal Academy, o blog MedPortal, a quase totalidade das ofertas serão gratuitas para o Brasil inteiro. Então, é possível, de onde você estiver, alcançar esse conteúdo de convidados excepcionais. Convidamos muitos âncoras e elas aceitaram. E vão produzir eventos, conteúdo ao longo do ano. Hoje é uma amostra disso. Vamos avançar? Próximo. Um exemplo de evento que foi muito interessante a gente fazer, estava compartilhando com o Lídia no início aqui, como que vale a pena e é interessante para todos que estão numa trajetória profissional ou compartilhar de experiências, né? Ou seja, o MedPortal Experience é um modelo de evento que vai favorecer o compartilhamento de experiências. A gente vai ter isso acontecendo. Próximo. As webséries tradicionais do MedPortal também vão ser elaboradas por grandes temas, e aqui a gente tem alguns âncoras com a gente hoje. A gente vai ter temas em cardiologia, temas em anestesia, temas em gestão, temas em eficiência hospitalar, temas em medicina diagnóstica, ou seja, um pool de trilhos em terapia intensiva. Está vendo aqui meu amigo Alexandre Isola. E a gente vai construir isso para entregar valor ainda maior à nossa rede. Tá? Próximo. E um produto ou uma experiência também bem interessante, que é o MedPortal Training Room. A gente vai ter momentos de simulação, seja simulação assistencial, seja gerencial, para compartilhar experiências com o nosso público. Então, também uma outra modalidade que vai acontecer ao longo do ano. Ou seja, a gente juntou tudo que a gente já faz no MedPortal em um programa anual para entregar ao nosso público. Próximo. Preciso falar do programa internacional também que foi lançado, e está aqui a Carolina, que é nossa parceira do DHGE. Então, trouxemos, via Dignity Health Global Education, programas internacionais de desenvolvimento profissional, liderança em enfermagem e por aí vai, para entregar também ao nosso público, ao nosso ecossistema. Próximo. E vamos aos convidados de hoje. A gente tem aqui a honra de receber a doutora Lídia Abdala, CEO do Grupo Sabin. E aqui está um pouco sobre ela, mas é muito importante dizer como que a gente reconhece a Lídia, né? Assim, uma pessoa generosa, acessível, que tem inspirado a gente ao longo desses anos, na sua forma de atuar na liderança do Grupo Sabin. E para a gente é uma honra tê-la aqui, Lídia, e ela vai falar
um pouco com a gente daqui a pouquinho, próximo. Também temos a honra de receber o professor Evandro Tinoco, que eu tive também a oportunidade de conhecer lá nos bancos da graduação em medicina. Então, Evandro, muito obrigado por estar aqui. Veio do Rio para se juntar aqui ao nosso evento. É uma honra tê-lo aqui também. É um líder inspiracional que tem nos motivado a construir para além do tradicional, para além do lugar comum. E é isso que a gente busca aqui. Jorge Salu, que está nos acompanhando pela internet, está no Zoom, vai entrar também aqui com a gente daqui a pouco. E o Jorge tem uma característica muito interessante, ele está sempre disponível também, e você nunca sabe em que lugar do mundo ele está. Então, assim, ou na Europa, nos Estados Unidos, mas ele está sempre falando com a gente, está sempre disponível. Ele foi eleito aqui um dos autores de maior impacto científico do mundo em 2020. Jorge, ele é pesquisador do IDOR e também cofundador e diretor científico da Epimed Solutions, e vai trazer uma discussão para a gente de ciência dos dados, eficiência em terapia intensiva, e por aí vai, ao longo desse ano. Próximo. E o Fernando Torelli, que tem passado por instituições e feito revoluções nessas instituições que ele passa. E a gente quer muito aprender com o Torelli sobre isso, sobre sua visão no mundo da gestão hospitalar, e a gente está preparando cuidadosamente uma série de encontros com o Torelli, e até mais do que isso, né, Torelli? O Torelli vai poder falar. Então, é uma honra te receber, Torelli, também aqui. Bom, vamos ao nosso evento. Por favor, próximo. Nosso desafio é esse. A gente vive num momento de infodemia, gerando informação, conhecimento, talvez abundante. E aí, como é que a gente faz isso realmente impactar? Tirar as pessoas do lugar comum, gerar resultado, desfechos positivos para os nossos pacientes. Esse é o nosso desafio. É para além de uma interação. E a gente quer abordar com cada um de vocês esse tema. Vamos lá? Número para perguntas. Quem tiver alguma questão, quem está nos acompanhando online ou aqui, pode enviar a sua pergunta. E vamos à primeira convidada. Lídia, por favor. Bom dia a todos, todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada, Tiago, a todo o time aí do MedPortal pelo convite. E, bem, para falar de um tema, né, que eu acho que para estar discutindo, né, um tema tão importante para o Brasil e para a saúde, então nem se fala quando a gente fala de educação, né? Educação, vários títulos aí, vários nomes a gente pode dar à educação, educação continuada. Agora, né, depois desse momento, eu já estou falando pós-pandemia. Não sei se a gente já pode falar pós-pandemia, mas tudo tem um pouco. Eu tenho muita fé também, e a fé é importante para a gente viver aí, né? Só está vivendo nesses tempos, então eu tenho muita fé que a gente já esteja no próximo aí de um momento pós-pandemia. Que nós vimos o quanto também o digital, a tecnologia, né, permite que a gente leve educação para as diferentes regiões, né, do país, como o Tiago citou aqui, que o Jorge falou, a gente não sabe onde ele está, e que bom, né, que independente de onde ele esteja, ele pode também estar aqui conosco. Acho que esse é um grande ganho aí da tecnologia, sobretudo quando a gente traz para a educação. Bom, eu estou à frente, né, de um grupo originalmente que o core é medicina diagnóstica, né, e tenho aqui a missão, né, Tiago e todo o time MedPortal me deu de estar pensando, né, no desenvolvimento de profissionais para medicina diagnóstica e líderes, né, lideranças para o setor de saúde. Quando a gente fala, né, de medicina diagnóstica, e eu vou começar bem no início, pensando nas competências e conhecimentos técnicos que os profissionais têm que ter. Quando a gente fala de medicina diagnóstica, a medicina diagnóstica tem uma relevância muito importante dentro do ecossistema de saúde, né? Na literatura médica diz que 70% das decisões médicas passam por exames e resultados laboratoriais.
desde identificação de fatores de risco, screening, diagnóstico, prognóstico, tratamento, estabelecimento de tratamentos. Quando eu digo isso, eu falo da importância destes profissionais de saúde dentro do nosso ecossistema, do impacto, né, que os nossos profissionais podem ter ali na sua atuação sobre, né, o paciente, para a decisão médica, para a decisão clínica, e o quanto isso pode impactar, de fato, a vida das pessoas. De outro lado, quando a gente pensa, né, nos profissionais de saúde, sobretudo líderes da saúde, eu digo que todos nós, líderes da saúde, somos, antes de tudo, gestores de pessoas. Somos gestores de pessoas, por quê? Porque o nosso time, né, os nossos profissionais são pessoas, os nossos pacientes, clientes são pessoas, as comunidades, a sociedade, né, as comunidades onde nós estamos inseridos, a sociedade que a gente trabalha para ser uma sociedade mais forte, uma sociedade menos desigual, né, formada por pessoas. Então, como líderes e como gestores, nós todos somos gestores de pessoas, né, em alguns momentos da vida, em muitos momentos da nossa vida profissional. Quando nós olhamos para o setor de saúde, a gente tem muitos desafios, que é uma tecnologia abundante, um excesso, né, de dados, de informação. Então, acho que a gente passa aí também pela reflexão de o quanto nós, de fato, estamos usando tudo que nós temos disponível hoje, de tecnologia, data science, né, data analytics, para, de fato, trabalhar pela integração do nosso sistema de saúde, um sistema de saúde que seja mais integrado, mais eficiente, que coloque, de fato, o paciente no centro do cuidado. E, de novo, quais as competências que nós precisamos dos profissionais, sobretudo dos profissionais de saúde, para que isso aconteça. As competências que nós precisamos nas nossas organizações, nas empresas que estão aí no nosso setor de saúde, tantos fornecedores, né, que eu digo que o setor de saúde, ele não são só as empresas e organizações que prestam serviço, que tratam diretamente no atendimento assistencial ao paciente, mas nós estamos falando de uma rede imensa, né, de empresas, de fornecedores, de diferentes segmentos, e que também, né, tem que olhar para o desenvolvimento e para as competências dos seus profissionais. Quando a gente pensa nas competências que são relevantes e importantes para esses profissionais, a gente pensa em hard skills e soft skills, né? Tenho certeza todos vocês têm ouvido falar muito sobre isso. Hard skills, as competências técnicas, os conhecimentos, né, teóricos que a gente muitas vezes tem nos nossos cursos de formação, nas faculdades, mas que também, né, com a globalização, com tudo de novo e de moderno acontecendo, com toda inovação, né, eu me formei há 24 anos, né, tenho 24 anos de formada, e quanto tudo que eu estudei na faculdade, o quanto deve representar 20% hoje do conhecimento que eu, de fato, preciso e utilizo, né, no meu dia a dia. Os 80% são conhecimentos novos que eu adquiri, né, ao longo desses 24 anos quase de atuação. E o quanto é importante, então, sim, a gente está olhando para os nossos profissionais e trabalhando também a complementação, né, de, inclusive, competências técnicas, reforçando, muitas vezes, né, os potenciais das nossas pessoas nas competências técnicas, nas hard skills. Agora, o presente, não vou dizer mais o futuro, mas o presente já e o futuro nem se fale, da importância das soft skills nos nossos profissionais e para os nossos times. Quando a gente fala soft skills, nós estamos falando da capacidade, das habilidades relacionais, né, de como nós conseguimos colocar isso no nosso dia a dia, na relação com as nossas equipes, nos nossos times, sobretudo no atendimento aos nossos pacientes. Então nem se fale, né, quando a gente fala de atendimento humanizado, de acolhimento, eu digo que esses 2 anos de pandemia mostraram o quanto isso foi exigido de nós, profissionais de saúde, né, sobretudo a compaixão, o acolhimento, o cuidado,
e o quanto nós profissionais precisamos também estar trabalhando isso na gente, né? A gente só consegue dar para o outro aquilo que nós temos, né? O que a gente dá para o outro, aquilo que a gente tem no nosso coração, na nossa alma. Então, nós também, como profissionais, precisamos de sim ter esse desenvolvimento, que são as capacidades relacionais, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, que é tão importante no nosso dia a dia. Eu digo sempre que as soft skills, isso a gente fala muito lá para os nossos colaboradores, para o time, né, do SEIB, nós temos 6.300 colaboradores em todo o Brasil, e eu falo assim para eles, nós temos uma universidade corporativa que tem as trilhas de aprendizado em vários temas, né? Claro, temas de treinamentos de legislação, né, as capacitações obrigatórias, regulatórias, mas a gente tem uma longa trilha de aprendizado de temas comportamentais, né, temas comportamentais, postura, atitudes, né, formas de decisão, e eu digo sempre, as trilhas de aprendizado das soft skills, né, comportamentais, relacionais, elas servem não só para a nossa atuação no dia a dia como profissional no nosso trabalho, elas servem para a nossa vida, com a nossa família, na comunidade, no relacionamento com os nossos amigos, então utilizem muito para isso. E eu digo sempre, né, quando a gente fala de líderes na saúde, da importância de, como líderes da saúde, nós só seremos melhores líderes se formos melhores pessoas. Então, antes de tudo, é trabalhar profundamente as nossas pessoas, mostrando qual a missão que nós temos, né? Antes de tudo, entender qual o propósito nosso como pessoas, das nossas instituições, e no compromisso que nós temos que ter com o nosso paciente no final do dia, né? O paciente ali no centro do cuidado, olhando para uma assistência com qualidade, em um mundo, né, digital, de transformação digital acentuada, quais as novas competências que nós precisamos e conhecimentos também novos que precisamos para utilizar essa tecnologia de fato, né, para integrar cada vez mais o sistema de saúde. Então, a minha contribuição, né, e como eu entendo que é importante a gente trabalhar nesse próximo ano aí, nesses módulos que vem, de fato olhando para competências técnicas, conhecimentos, chegando até, de fato, a trabalhar soft skills e principalmente. Já provoquei o Tiago aqui hoje de manhã e vou deixar público, né, Tiago, que nesse momento também, né, depois de 2 anos atuando frente à pandemia, os nossos profissionais estão muito cansados, estão muito desgastados, né, e precisam, de fato, de mais fôlego, de ânimo, né, de oxigênio, né, de energia, para enfrentar e para estar aí liderando, né, um desafio maior ainda que nós temos, né, nesse ano, nos próximos anos aí, à frente do setor de saúde. E tenho certeza que esse programa, Tiago, tem esse potencial, né, de estar trazendo novos conhecimentos, né, pessoas que estão aqui dispostas a compartilhar, né, os seus conhecimentos, as suas experiências e vivências. E compartilhei com ele que muito do que tem sido a nossa experiência, muitas vezes, né, quando a gente se prepara, só os profissionais todos lá para dar alguma aula, fazer alguma palestra, né, compartilhar alguma coisa, o que as pessoas têm mais sede de ouvir de nós é quais são os problemas, quais são os desafios, né, onde houveram falhas, como vocês fizeram, como vocês conseguiram encontrar novos caminhos, como vocês conseguem estar dia a dia, construindo novos caminhos com os times, com as equipes. E acho que isso é um módulo prático, né, que é de fato a gente estar compartilhando conhecimento, dificuldades, né, desafios. Eu digo sempre isso quando me pedem, né, para apresentar às vezes nossa experiência, o case do SEIB, algum título em especial, seja de inovação, seja de diversidade. E aí a gente chega e fala o nosso case, as nossas experiências, tudo que nós fizemos em 20 minutos, e no final eu sempre digo, eu falo assim, olha, aqui eu trouxe só tudo que deu certo, como está dando certo, né? 20 minutos dá para falar isso.
mas se para contar, né, todos os desafios, também as falhas, os nossos erros, e que são com eles que a gente aprende muito e que a gente é melhor a cada dia, precisava de 2 dias, né? 20 minutos é pouco, mas eu acho que a gente aí tem pela frente, né, Tiago, 1 ano, né, quiçá mais, então a gente vai ter tempo também de tá abordando as experiências e vivências também de todos nós. Mais uma vez, muito obrigada, muito honrada, viu, Tiago, pelo convite. Muito obrigada a todo o time aí do Med Portal pela lembrança do meu nome e por ter me dado também essa oportunidade de aprender um pouco mais. Obrigada. A honra é nossa, por favor. A honra é nossa. Estou ansioso já por essa trilha aí com a Lídia durante o ano, né? Tem bastante tópico aí interessante. A Lídia, assim, como nos inspira, né? Uma fala tranquila e um resultado de uma companhia enorme. Assim, muita coisa a compartilhar, tanto no aspecto humano quanto no aspecto do mundo dos negócios, da gestão. Então, a honra é nossa, Lídia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Agora eu convido o professor Evandro Tinoco para compartilhar um pouco com a gente o seu entendimento sobre o tema e o que nos espera para esse ano, mestre. Primeiro, é uma honra e um privilégio estar com vocês. Com certeza, a saúde tem muito modismo, né? Uma hora é ESG, uma hora é diversidade, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Mas qual é a essência da saúde? A saúde ela é feita pessoa a pessoa. Um de cada vez. E qual a ferramenta mais importante para você navegar com segurança na saúde? Informação crível e pessoas que possam, de alguma maneira, ser curadores de conhecimento. Então, quando o Tiago me chamou para participar desse projeto, e era justamente para que eu pudesse usar alguma coisa que eu tenho trabalhado, que é curadoria no conhecimento para ajudar os profissionais de saúde. Profissionais esses que ficaram muito precarizados, né? E, obviamente, né, muito perdidos. Gestores também estão precarizados, estão sofrendo, né? E, obviamente, sem muito norte. Precisamos saber, naquele tempo que ele tem, onde tem fake news e, obviamente, entretenimento, e onde tem coisa consistente. A gente claramente vive hoje uma transformação dos cursos de MBA, né? Porque seguramente eles tinham uma formação, a visão era formar executivos em saúde. E hoje em dia, talvez os postos para ser executivos em saúde eles vão diminuindo, mas quer que cada um dos gerentes sejam líderes executivos e que cada um profissional da assistência seja executivo. Então, a grande coisa importante é a gente não ter mais um modismo, ou ser um modismo novo, construir um marketplace, aproximando pessoas absolutamente sérias com uma trajetória muito consistente no Med Portal. O Med Portal está na ANAP. A ANAP, eu vi nascer a ANAP junto com o Torelli. A ANAP nasceu com... E está aqui é um santuário dos hospitais, não é? Porque numa crise, na virada do século XX para o século XXI, a grande bandeira foi qualidade. E não havia qualidade sem pessoas e sem educação. E sem, obviamente, um credo, apostar na certificação. Então, a gente tem hoje muita coisa de graça, muita coisa sendo produzida, não é? Você tem influenciadores, você vê algumas pessoas que ficaram milionárias com 18, 19 anos, com muito pouco conteúdo. Conteúdo que cabe num pires. E, obviamente, quando a gente senta ali do lado do Torelli, a gente aprende por osmose. 5 minutos com o Torelli, né? Cheguei aqui, tinha uma pessoa que se aproximou, olha, estou aqui que eu queria falar com você. Eu me afastei e deixei, é pop mesmo, né? Provavelmente, em outro momento, lá no Sul, se chegasse eu quero falar com você, ele pensava que era um credor, né? Aqui hoje obviamente, alguém que quer o quê? Quer estar junto. Então, essa capacidade, né, ela é muito importante hoje. Instituições que vão conectando pessoas, conteúdos internacionais, né? Eu vejo a preocupação que, obviamente, o Tiago tem, né, nessa capacidade do Salu e do Vinícius e todo o time do Med Portal de fazer as coisas de forma excelente.
E não com coisas de pirotecnia, autoajuda. Separar o que é autoajuda, o que é entretenimento. E aí, quando eu vejo a Suzana estava... É um talento que o Rio de Janeiro perdeu. O Rio de Janeiro perdeu vários talentos, né? É um case de muitos desafios que teve no passado na área da saúde. A Suzana fez... eu fui com ela para a McMaster fazer um curso de Medicina Baseada em Evidência. E ela é um talento ligado à Academia Nacional de Ciências de Nova York. E, obviamente, tem pouca exposição. Está lá no contexto dela do trabalho, do HCOR. Mas tem que ter exponencialidade do conhecimento que desenvolveu, né? Liderou terapia celular, fez pesquisa colaborativa, e, obviamente, isso precisa chegar. E o jovem tem que mostrar aos outros jovens um caminho consistente, né? Então, a gente ter alguém, né, que se preocupa com isso. E, num determinado momento, países empobrecidos jogam a senioridade fora. Países que se enxerga a meritocracia e aproveita a senioridade. Porque uma coisa que a senioridade tem é que já errou. Então, você evita, né? E passa, olha, esse não é o caminho. E, obviamente, esse papel de curadoria, mentoria, é o que a gente pode fazer e pode aproximar as oportunidades e os contatos, né? Porque, seguramente, eu acho que esse é o ponto importante. Então, eu sou um cardiologista, ainda atuo como cardiologista. A coisa mais importante do corpo humano, para mim, é o coração. E o coração serve ao corpo humano. Mas essa é a essência do coração no corpo humano? Não. Cada ser humano precisa ter o quê? Tem que saber claramente qual o seu propósito. Então, está num ambiente de gente séria, né? Não gente que esteja ali para monetizar, que, obviamente, vai surgindo a porção de coisas parecidas. Eu não tenho dúvida que daqui a um ano vai ter 10 a 20 parecidos. Então, você que lidera e é pioneiro, você tem que, obviamente, criar regras, métricas. Obviamente, a excelência é construída diariamente, não é? E dessa maneira você vai, com a doutora Lídia, por exemplo, que é uma grande líder feminina, aprender muita coisa. E as mulheres precisam estar aprendendo vida, carreira, com gente que trilhou por isso. E, obviamente, essa oportunidade é muito especial, assim como diferentes pessoas, personalidades na saúde. Então, eu acho que chega um determinado momento que eu acho que o Médio Portão tem agora um legado. Está trazendo para vocês um legado de ter conectado várias instituições no Brasil, conhecer diversidade, conhecer líderes e, obviamente, junto com esses líderes, construir uma forma de levar a educação diferente. A academia vive hoje uma grande crise, né? Uma crise de como se comunicar, como construir conteúdo, como ser, obviamente, capaz de certificar as pessoas ficarem com a gente e reter os melhores. Esse é um grande desafio da academia em todo o mundo, não é? E a educação corporativa é a mesma coisa. Então, nanocursos, mentorias, atividades absolutamente de networking, conhecimentos em pílulas, obviamente isso é fundamental. Nós somos seres que aprendemos pessoa a pessoa. Ninguém, como diz o Paulo Freire, ninguém aprende sozinho, ninguém ensina ninguém e os homens aprendem em comunhão. Essa é uma verdade absoluta, não é? A capacidade de aprendermos de forma coletiva. Então, esse espaço que não é ainda o metaverso, que é a próxima versão, não é isso, Clorélio? A próxima versão vai estar você e eu como um avatar, né? E vai ser, provavelmente, o metaverso, né, doutora Lídia? A senhora nunca vai ser um avatar, né? Seguramente um seres de luz, inspiradora, né? Então, essa capacidade dessa versão 1.0, que não nasceu ainda no metaverso, mas seguramente a segunda versão vai estar no metaverso. E todos nós vamos ter que estar caminhando com isso. Então, obviamente, as instituições como um todo, elas têm que trabalhar hoje uma coisa muito importante. O mundo financeiro faz a gente transformar as instituições no curto prazo. E é uma visão muito importante hoje, o capitalismo consciente, que é justamente a gente enxergar que as instituições elas têm que ser sustentáveis, têm que dar resultado, construir propósito, se conectar com seus funcionários. Muitas empresas hoje estão dando aumento
porque descobriram nos Estados Unidos que é uma vergonha o que eles pagam por hora. $16, $14, algumas empresas pagam nos Estados Unidos, e descobriram que a ESG, eles têm que começar em casa, porque as pessoas mais vulneráveis estão dentro de casa. Viram lá na Etna que as pessoas que ganhavam $14 eram as mães e mães solteiras dentro da companhia, com inviabilidade. Então, as organizações hoje têm um papel muito importante de olhar para dentro e, obviamente, construir esse novo futuro pós-pandemia. Não que a pandemia seja uma pandemia romanceada, eu não acredito nisso, mas uma pandemia que reagrega alguns valores humanitários, né? E alguns pré-requisitos fundamentais. Então, muitas empresas de ESG não sobrevivem 2 minutos de análise, né? E, obviamente, a importância de vocês terem líderes aspiracionais e inspiracionais, como o Torelli e a Lídia, que são o Salu, que eu tenho menos contato, mas conheço a brilhante história dele, e diretamente do Tiago, que é do meu dia a dia, vejo que a gente tem aqui uma escola de novos líderes e um espaço para errar. Então, vai errar, vai experimentar, vai aprimorar, mas o que é importante é um espaço novo de educação. O que salva o mundo é a educação. Sem educação, vocês podem ter certeza, nos resta a barbárie, né? Sem educação, se perde a liberdade, porque é justamente quando a gente vê, né, que no início da pandemia, a própria OMS dizia as máscaras não devem ser utilizadas. E aí há um ponto importante. Você não tinha, naquele momento, o quê? Evidência. Então, nem sempre a ausência de evidência é a evidência da ausência do benefício. E, para isso, precisa o quê? Ter um indivíduo crítico, o pensamento crítico. Então, sem pensamento crítico, sem pensamento sistêmico, o líder da saúde é simplesmente o quê? Um soldado. Né? Um soldado que, muitas das vezes, é capaz de atrocidade, quando ele enxerga que tudo é prego. Não é? Então, obviamente, o que isso nos faz? Né? Um ambiente como esse, né? Um ambiente que traz valores, né? Então, e ali vai ter diversidade, vai ter gente que vai falar sobre espiritualidade na saúde, a gente vai estar falando sobre metaverso, vai ter gente que vai estar falando sobre empoderamento feminino e liderança, vai ter gente falando como os clubes do Sul podem ganhar o mundo, né? E podem também chegar à segunda divisão. Então, e a gente olha para o Sul, né? A gente olha para o Rio Grande do Sul e, às vezes, né? E, obviamente, pode vir do Sul, né? O presidente da República. Né? Tudo e sonhar grande. Né? Então, a gente não conhece um indivíduo que vem do Sul que pensa pequeno. Né? Então, quando a gente tem 2 minutos com o Torelli, a gente aprende a sonhar grande. Então, acho que esse sonho grande que o MedPortal está trazendo para dentro da ANAP, né? Conectando o que tem de melhor de educação corporativa, né? E aqueles que são os melhores. Né? No Hemisfério Sul, os melhores hospitais estão aqui. Né? Os melhores hospitais do Hemisfério Sul, eles estão na ANAP. E o PIB desses hospitais e os talentos desses hospitais poderem se conectar a essa plataforma, e eu, com certeza, enxergo que essa nova década começa com alguma coisa nova. E espero que, assim como eu vi o MedPortal surgir, que a gente possa, daqui a 10 anos, a gente ter uma plataforma que o Salib, no dia que ele escrever sobre saúde, ele e o Magaldi, possa falar assim, olha, tem um caso aqui que agora está no metaverso, que justamente foi lançado na ANAP. Parabéns, Thiago, parabéns à família MedPortal, e uma honra para a ANAP a gente poder estar aqui vendo vocês. Obrigado, professor Evandro, sempre bem-humorado e inspirador, né? A gente valoriza muito as horas de voo, mestre. Isso, para a gente, é muito importante. Quem chegou antes, quem abriu caminhos, a gente quer estar perto, quer aprender. Bom, agora vamos ao nosso amigo Jorge Salu. Jorge, você está aí? Você nos ouve? Perfeitamente, Thiago. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria só pedir para
me permitirem compartilhar a tela, porque eu vou utilizar alguns slides para minha apresentação. Preciso desse privilégio do organizador. Bom, enquanto vai se fazendo essa transferência do privilégio de compartilhamento, primeiro queria agradecer demais ao Thiago pelo convite, pela gentileza, pelas palavras, e, sobretudo, assim, pela parceria e pela inspiração desses anos todos, né? O Thiago, todos aí conhecem, é uma pessoa extremamente dinâmica, acho que consegue transferir esse dinamismo, visão para o que hoje é o MedPortal e para os projetos que o MedPortal atua. Então, eu queria realmente poder agradecer muito ao Thiago pela oportunidade de estar aqui com vocês. E também, se por um lado, como foi dito pela Lídia muito bem, se por um lado é muito bom a gente poder estar utilizando a tecnologia para estar à distância, por outro, eu ainda reconheço que há algumas perdas nesse sentido, porque, sem dúvida, seria muito melhor estar aí próximo de vocês e poder compartilhar também da presença aí de alguns aspectos, como 2 minutos de conversa, como o professor Evandro falou, que muitas vezes à distância a gente não consegue fazer com tanta eficiência. Então, eu vou utilizar alguns slides na minha apresentação, até para tentar suprir um pouco essa lacuna de estar à distância aí em relação a vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha ótica, né, voltada para a terapia intensiva, dados, evidências, analytics, educação em prol da eficiência do sistema de saúde, mas olhando muito para o hospital e para a medicina intensiva. Então, para quem não me conhece, eu sou médico, de formação sou médico intensivista, fiz a minha trajetória em 2 vertentes principais, inicialmente uma vertente mais assistencial, sem dúvida, mas depois voltado para a pesquisa clínica e depois fundindo muito dessa visão de pesquisa clínica que estava baseado em epidemiologia, entendimento de estratificação de risco e eficiência hospitalar, que foi consolidado em torno da Epimed Solutions, que é uma empresa brasileira, carioca, da qual eu sou cofundador, que trabalha basicamente com analytics para o sistema de saúde, buscando prover ferramentas para os profissionais de saúde para a melhoria da qualidade dos cuidados, garantia da qualidade dos cuidados e melhoria da eficiência das unidades de terapia intensiva. A gente viu aqui, né, claramente, se a gente já sabia nos últimos 10, 20 anos que isso era muito importante, acho que a pandemia deixou muito, muito explícita a necessidade da gente ter sistemas de saúde mais eficientes, da gente ter UTIs mais eficientes, da gente ter aspectos de gestão, seja de fluxo de paciente, mas também da qualidade dos cuidados prestados, que funcionem mais prontamente, né? Um sistema de saúde mais resiliente como um todo é bastante importante, e a gente não vai fazer isso sem dados, sem a melhor evidência clínica e sem as ferramentas para a melhor implementação disso. Então, eu vou falar nos próximos minutos aí para vocês um pouquinho sobre isso. Então, assim, um dos aspectos muito importantes e que talvez em alguns cenários, como o cenário da pandemia, gere uma certa desconfiança sobre a ciência, né, de alguma forma, é que muitas das intervenções que a gente testou nos últimos anos, elas não têm resultados positivos. Ou seja, em medicina intensiva, quando a gente olha uma enormidade de ensaios clínicos, principalmente nas áreas que atuam com intervenções terapêuticas em pacientes mais graves, como os pacientes com sepsis, pacientes em ventilação mecânica, mesmo os pacientes com Covid-19 mais recentemente, a gente vê que essas intervenções terapêuticas elas não resultaram em melhora dos desfechos clínicos dos pacientes e, por isso, muito poucas dessas intervenções foram implementadas de forma sistemática ou recomendadas para uma implementação de forma sistemática pelas sociedades médicas, pelos guidelines e pelas opiniões de experts que cuidam da medicina baseada em evidência para a medicina intensiva. No entanto, a gente sabe que nos últimos 30 anos existe um paradoxo. Apesar de a gente ter tido relativamente poucas evidências de que tratamentos farmacológicos específicos melhoram a mortalidade dos nossos pacientes na UTI, por outro lado, a gente vê que a mortalidade dos pacientes em terapia intensiva vem se reduzindo. A gente não precisa voltar a 50 anos atrás.
A gente sabe que 20 anos atrás, os desfechos de pacientes graves, né, com sepse, pacientes em ventilação mecânica em terapia intensiva, eram muito piores do que hoje. Né? No final dos anos 90, a mortalidade média nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, de um paciente sob ventilação mecânica, por exemplo, era em torno de 70%. Então, isso mudou drasticamente nos últimos anos, e isso não mudou em função necessariamente de novas drogas, novas abordagens terapêuticas, mas muito mais provavelmente à medida que as UTIs e os hospitais se tornaram entidades, instituições mais organizadas, mais capazes de implementar a medicina baseada em evidência, mais capazes de integrar os aspectos de processos de cuidados e desfechos dos pacientes na sua prática diária. A incorporação disso gerou lenta e gradualmente uma melhora da mortalidade, melhora da eficiência, redução da duração de internação e também maior eficiência global das unidades de terapia intensiva no mundo todo, seguramente. Porém, isso não foi rápido, isso não foi simples, isso não foi homogêneo, ou seja, existe grande variação ainda na implementação dessas medidas baseadas em evidência, e existe também grande heterogeneidade, por consequência, nos resultados das UTIs. E não precisa se comparar necessariamente países de renda baixa e média com países de renda alta para olhar isso. A gente olha dentro do mesmo bairro, às vezes dentro do Brasil, do Rio de Janeiro, de onde eu sou, essas diferenças. A gente olha nas diferenças nas comparações internacionais, na utilização de benchmarking, a gente percebe claramente o quão heterogêneo ainda é esse processo. E por que esse processo é heterogêneo? Em grande parte porque existe uma grande lacuna ainda na transição da geração de evidência e incorporação prática dessa evidência. E eu acredito muito que a educação é capaz de fazer, de alguma forma, essa ponte, e é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. A gente, através do EpiMed, por exemplo, a gente provê uma série de ferramentas, como, por exemplo, medidas de adesão a medidas de processo próximo de tempo real para ser um motor de mudança e de mudança de eficiência. Então, adesão a determinadas medidas baseadas em evidência que são para prevenção de complicações adquiridas na unidade de terapia intensiva, por exemplo, garantindo não só a qualidade essencial, mas melhor desfecho do paciente. E a gente tem tido uma tendência global, então, de conseguir não só utilizar aquela estrutura de visão, de gestão que está mais focada nos aspectos organizacionais e estruturais das UTIs e hospitais e nos desfechos de pacientes, mas também olhar para os processos, né? Então, é extremamente importante que a gente utilize algumas das ferramentas que a gente utiliza nas nossas soluções são justamente analytics para a medida da adesão aos processos de cuidado. É extremamente importante que a gente se utilize dessas ferramentas, porque elas são marcadores da adesão à medida baseada em evidência, porque elas são modificáveis, né? Muitas vezes a gente entende muito bem, através de ferramentas de analytics, qual é o nosso perfil de pacientes, qual é a carga de comorbidades, de fragilidade, idade, diagnósticos, todos esses aspectos que são fundamentais na gestão dos nossos pacientes em terapia intensiva, mas a gente não conhece necessariamente aspectos que são modificáveis na gestão desses pacientes. E quando eu falo modificáveis, são aqueles aspectos nos quais a gente, medindo e fazendo uma intervenção, a gente transforma o resultado clínico da nossa operação, do nosso cuidado assistencial. Existem muitas evidências de que, de fato, focar em medidas de processo se converte em melhores desfechos para os nossos pacientes em terapia intensiva. Só para mostrar rapidamente esse de um estudo já ficando velho, nosso, 7 anos atrás, no nosso grupo, a gente avaliou 78 unidades de terapia intensiva no Brasil, 60 mil pacientes foram incluídos nesse estudo. Então, só para mostrar rapidamente, o que a gente viu aqui é que quanto mais protocolos basicamente para prevenção de complicações adquiridas na UTI, para as doenças chamadas tempo-dependentes, infarto, sepse, trauma, AVC, quanto mais protocolos implementados, menor a mortalidade ajustada por gravidade dos pacientes na terapia intensiva e, sobretudo, e aqui é um ponto extremamente importante, quando esses protocolos eram manejados de forma conjunta, leia-se interdisciplinar, multiprofissional, ou seja, um protocolo na gaveta, um protocolo do médico, ele não necessariamente tinha funcionalidade ou efeito no desfecho dos pacientes, mas quando efetivamente ele era manejado
pela equipe, ou seja, ele era implementado de fato, beira-leito, constituição do protocolo, com visão multiprofissional e implementação pelo time, não por um grupo profissional isoladamente, aí o efeito na mortalidade hospitalar era muito grande, o efeito combinado de ter múltiplos protocolos com ser manejado de forma multiprofissional. Então, uma evidência muito interessante daqui da nossa realidade brasileira, de que, de fato, focar em traduzir a melhor evidência para a implementação beira-leito, né, funciona e melhora o desfecho dos nossos pacientes. Só que a gente sabe, de forma geral, que a mortalidade, de fato, nas terapias intensivas brasileiras vem melhorando. Esse dado aqui é do UTIs brasileiras. A gente olha aqui o dado, eu coloquei de propósito entre 2010 e 2019, não coloquei 2021 pelo fator de confusão do Covid-19, mas só para a gente olhar, né, nesse registro nacional de UTIs, que é uma iniciativa da AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, utilizando dados do sistema EPIMED, a gente vê que a mortalidade ajustada pela gravidade dos pacientes incluídos nesse registro nacional, que hoje tem aproximadamente 1/3 das UTIs brasileiras, 35%, na verdade, das UTIs brasileiras contribuindo, a gente vê que a mortalidade ajustada pela gravidade para todos os pacientes, ela era mais elevada e ela vem diminuindo ao longo do tempo e até, mais recentemente, se tornando uma mortalidade ajustada um pouco abaixo do esperado para a gravidade e complexidade dos nossos pacientes, numa base aqui, como eu falei, tem aproximadamente 35% das UTIs do Brasil, e essa base é constituída mais ou menos de 2/3 de UTIs privadas e 1/3 de UTIs públicas. O resultado nas UTIs privadas é um pouco melhor do que das UTIs públicas, mas ainda assim a gente vê que esse resultado é homogêneo ao longo do tempo, no sentido da tendência e da evolução para a melhoria. E essa melhoria, provavelmente, como eu falei anteriormente, é a organização, capacidade de implementação prática de medidas baseadas em evidência. A gente ser capaz de olhar isso, seja do ponto de vista agregado, nacional, ao longo do tempo, mas também do ponto de vista de cada UTI, aqui a gente tem um gráfico que avalia a eficiência das unidades de terapia intensiva, cada bolinha é uma UTI, e basicamente, numa interpretação muito rápida dessa função de analytics que a gente mostra que quando é menor que 1 a mortalidade, isso significa, na verdade, que ela é menor do que o esperado, então, por exemplo, 0,5 a 50% abaixo do esperado pela gravidade e complexidade dos pacientes, a mesma coisa aqui para a utilização de recursos. Então, basicamente, todos os UTIs que estão aqui são UTIs de altíssima eficiência, elas gastam menos do que o esperado e existe menor mortalidade do que o esperado. Então, ser capaz de prover essas ferramentas, ela também é um mecanismo de gerar feedback para as unidades de terapia intensiva, gerar conhecimento para os gestores e gerar também alvos para intervenção, porque as unidades que estão nesse quadrante de melhor eficiência, seguramente elas ainda têm espaço para melhoria. As que estão aqui, na verdade, têm um bom resultado do ponto de vista de eficácia, morre-se menos, mas gasta-se mais, então existe uma oportunidade de melhoria do ponto de vista de eficiência, e as que estão do lado direito, onde existe excesso de mortalidade e excesso de gasto, essas aí, então, tem o chamado mato alto, né? Uma grande oportunidade de fazer modificações e melhoria. Mas só as informações elas não funcionam. A despeito da gente prover esse tipo de dado e a despeito da gente saber que existe uma melhoria dos resultados das UTIs no Brasil ao longo do tempo, a gente vê que essa lacuna da evidência para a prática ela ainda é muito grande. A gente sabe que o tempo de incorporação dessas evidências em geral, ela leva uma década, pelo menos, e em medicina intensiva não é diferente. Esses dados são de um estudo que nós coordenamos em 2016, tive o prazer de ser um dos membros do comitê coordenador desse estudo, é um estudo promovido pela BRICNET, né, a rede brasileira de pesquisa em terapia intensiva, um estudo de melhoria de qualidade, mas basicamente o que eu queria mostrar aqui para vocês são alguns dados. Por exemplo, quando a gente olha ventilação protetora, que é algo que é extremamente recomendável para os pacientes sob ventilação mecânica com lesão pulmonar aguda para evitar complicações na UTI. E quando a gente olha, por exemplo, sedação, cuja recomendação, principalmente para os pacientes mais vulneráveis e ventilados, é que os pacientes fiquem sedados de forma moderada ou preferencialmente superficial, a gente vê que alguma coisa em torno de 40% dos pacientes não são ventilados de forma protetora no Brasil e alguma coisa em torno de 60% dos pacientes não recebem a sedação de acordo com as recomendações de guidelines, só para colocar alguns dos aspectos. Então, a gente sabe que, a despeito da gente estar melhorando, a gente ainda tem lacunas grandes da geração da evidência para a implementação prática no dia a dia. Como é que a gente vai fazer uma ponte entre a evidência e a prática e encurtar esse caminho para que a gente possa garantir uma melhor implementação
dessas medidas no dia a dia. É através de eventos como esse de hoje, através de iniciativas como essa iniciativa do MedPortal, que a ANAP está dando visibilidade aqui hoje, é através justamente de medidas que levem educação, que levem compartilhamento de experiência para os profissionais de saúde, que se aprenda com quem já fez e teve bons resultados, aprenda com quem já fez e já errou e que traz a sua experiência. E a gente se antecipou um pouquinho nesse sentido nos últimos anos, também numa parceria com o MedPortal, criou esse programa que está inserido dentro do sistema EpiMed, gratuitamente para todos os usuários do sistema EpiMed, se chama Prodigy, que é o Programa de Desenvolvimento Individual de Gestão Eficiente, basicamente um programa básico de visão de aspectos de gestão de terapia intensiva, mas a gente sabe que isso não é suficiente. E aí, por isso que a gente está aqui hoje trazendo a nossa contribuição. E a ideia é que em 2022 a gente possa fazer muito mais. Conversando com o Tiago, tem pelo menos 4 eixos, né, que a gente gostaria de trabalhar através desse programa fantástico que vai ser o Interact. A gente vai trabalhar muito nas questões ligadas à análise de eficiência de UTI, porque a gente entende que, compreendendo melhor os resultados da sua unidade de terapia intensiva, compreendendo o seu perfil de paciente, compreendendo a adesão a determinadas medidas de processo, a gente é capaz de entender aonde estão os alvos de intervenção para a melhoria de qualidade. A gente vai trabalhar bastante aspectos de medidas de processo de qualidade assistencial, no sentido de como utilizar ferramentas práticas que ajudem a implementar isso no dia a dia. A gente vai trazer um pouco dos aspectos da tecnologia, sim. É claro que existe muito buzzword, né? Existe muito hype em cima de inteligência artificial, machine learning, etc., mas a gente sabe que, nos últimos anos, a gente tem uma experiência grande de implementação de analytics para o mundo real, para um número enorme de unidades de terapia intensiva, né? Mais de 1.500 unidades, 7 países diferentes, uma experiência grande, e a gente vai trazer essa experiência principalmente com o que a gente vem implementando nos últimos anos e vai implementar ao longo de 2022 em termos de inteligência artificial e machine learning e scores de prognóstico, avaliação de desfecho de pacientes em terapia intensiva e, por fim, um pouco da nossa experiência de data science e medicina intensiva, de como isso pode gerar modelos de previsão que possam ajudar na tomada de decisão estratégica dentro das unidades de terapia intensiva e hospitais. Então, eu queria agradecer muitíssimo a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, pela oportunidade de a gente interagir, mesmo à distância, utilizando a tecnologia, e pela oportunidade de participar desse programa, do qual eu tenho certeza que muitas ideias e temas interessantes sairão para que a gente possa contribuir com a melhoria dos cuidados dos pacientes e com a eficiência das nossas UTIs e hospitais. Obrigado. Bom, depois ele manda para a gente ali uma mensagem. Bom, quero cumprimentar algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, Dr. Dias, do IMED Group, sempre um grande parceiro, o Diógenes, da Anestec, a Karina, do IBSP, Sabrina, Suzana, do HCOR, e outros que estão aqui com a gente também, a Carol, eu já falei, de máscara, às vezes a gente perde uma ou outra pessoa, né? O Eduardo, enfim, a Alexandre já cumprimentei, e estamos com quase 200 pessoas nos acompanhando também online. Então, mais uma vez, o nosso cumprimento. Torelli, agora é com você. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Thiago. Gente, bom dia. Queria dizer para vocês, primeiro, que é um orgulho estar participando dessa atividade junto com pessoas, como a Lídia, no Salum, o meu amigo Tinoco. Eles que nós fundamos a ANAP, mas ele fundou antes de mim. Eu cheguei uns 10 anos depois, né? E o Tinoco é daquelas pessoas que, além de muito inteligente, é sempre muito agradável, né? E eu tenho dito que um dos objetivos que eu tenho na minha vida é me tornar cada vez mais egoísta e só conviver com pessoas do bem, né? Então, é sempre bom encontrar o meu amigo Tinoco. Eu queria agradecer muito à MedPortal, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre qual a proposta e o que nós estamos pensando em fazer em parceria, mas a MedPortal, algumas pessoas aqui sabem que esse ano passado, a gente criou um projeto de voluntariado
né, onde, num determinado dia, eu estava angustiado porque nós tínhamos hospitais lá no sul que tinha um hospital de campanha na porta e o tomógrafo não funcionava para atender Covid, e o exame padrão ouro do Covid era a tomografia. E aí eu resolvi fazer aquilo que nem sempre é bom, muito recomendado, que é se meter no problema dos outros, né? Mas eu entrei em contato com o hospital, e o hospital estava com uma dificuldade de negociar, eu ajudei o hospital a negociar e nós conseguimos colocar o tomógrafo lá naquele hospital. E eu descobri que cada um de nós tem muito conhecimento, muita competência e que pode colocar a serviço dos outros, principalmente num país desigual como é o Brasil. E aí nós criamos um grupo de voluntários que doam seu tempo na sua agenda gratuitamente para apoiar hospitais do Sistema Único de Saúde, né? Muitas pessoas falam do que está acontecendo hoje no mercado, né? Consolidação, abertura de ações para o mercado, um comprando o outro, mas o Brasil tem 6.500 hospitais e a maioria deles vivem totalmente afastados dessa realidade, com muita dificuldade de sobrevivência. Então, hoje, depois de um ano, nós somos um grupo de 600 profissionais de todos os lugares do Brasil, de todas as áreas que vocês imaginem, e nós já apoiamos 11 hospitais, né, fazendo consultoria gratuita, porém profissional, a instituições do Sistema Único de Saúde. Nós temos um exemplo de um hospital que fica em Trindade, Goiás, né, o Hospital São Vila Cotolengo, que atende 100% SUS pacientes deficientes físicos e deficientes mentais. Nós temos 5 projetos dentro daquele hospital e está sendo feita uma revolução, tudo através do trabalho voluntário. E com essa experiência nós criamos a Associação dos Voluntários da Saúde, que é uma ONG, né, que nós teremos a ANAP nos apoiando, então nós teremos essa estrutura à disposição desse trabalho, e a MedPortal ofertou a plataforma dos conteúdos da MedPortal para os hospitais que nós apoiamos. E o grande desafio hoje é reduzir desigualdade. E a desigualdade se dá pela educação, não se dá pelo dinheiro. A democratização do conhecimento, de gestão faz uma revolução em lugares que você não imagina que um dia o conhecimento pode chegar lá. Então, esse é o trabalho que a Associação dos Voluntários da Saúde está executando. Eu sou um profissional de RH, né? Eu trabalho há 34 anos na área hospitalar, mas eu me formei em economia, e a economia é muito irmã da administração, né? E eu até hoje agradeço por ter me formado em economia, porque me fortaleceu a visão de análise de números e resultados. Mas eu sempre gostei de RH, e o meu sonho era ser gerente de RH, né? Quando eu cheguei no Hospital de Clínicas, eu era o chefe de recrutamento e treinamento, depois eu fiquei 10 anos como gerente de suprimentos, de tanto encher o saco do presidente, eu virei gerente de RH. E desde então, eu acompanho nas organizações como as pessoas são contratadas, como elas se desenvolvem e por que elas saem das organizações. E eu tinha muita dificuldade de fazer meus projetos de RH serem implementados, porque a direção do hospital não tinha uma visão de prioridade para o RH. Aí eu, então, fui estudar para ser o diretor do hospital. E de tanto encher o saco, um dia eu virei o diretor do hospital, né? Aí eu descobri que meus projetos de RH eram muito ruins, né? Eles estavam muito preocupados com o RH e não com a instituição como um todo, né? E aí eu me tornei depois CEO lá no Moinhos, vim para o Círio, estou no HCOR, e desde então eu nunca abandonei aquela rotina de RH, de entender, na hora que um profissional sai da organização, como ele entrou, foi selecionado, altamente competente, e um dia ele saiu. O que aconteceu nessa trajetória, né? E isso me inspirou também a cada vez mais estudar o tema liderança, né? E tem algumas coisas que para mim são verdades, né? E eu quero dizer para você que desses 34 anos eu não dou mais aula nem palestra, só dou testemunho, né? Tanto do que eu fiz certo como do que eu fiz errado, não é? Porque as pessoas só falam do que dá certo, né? Mas tem um monte de coisa que dá errado, né? Então tem algumas verdades que para mim são absolutas, ou seja, você não trabalha para a empresa que você trabalha. Você tem obrigação de pesquisar a estratégia no mercado e entender a estratégia dos seus concorrentes e dos mais competentes, para que o dia que essa estratégia chegar na sua organização, você esteja preparado para ela, né? Muitas empresas mudam o mapa estratégico, mudam a orientação estratégica, e muitas pessoas perdem o emprego. Só que, se eles estudassem e acompanhassem as principais tendências de mercado,
seja, você tem que trabalhar para... Você tem que estar preparado para ir trabalhar na Johns Hopkins dos Estados Unidos. Porque se você estiver preparado para Johns Hopkins, você vai estar muito bem no lugar onde você está e vai ter uma grande empregabilidade no mercado. Uma outra verdade é que você nunca pode perder a liderança da sua carreira. Né? Tem pessoas que atribuem a liderança da sua carreira ao seu chefe, à empresa onde você está. Né? O Brasil e o latino têm esse problema. A gente entrega a vida da gente para a empresa e para o nosso líder. Se o nosso líder não nos exigir alta performance, se as empresas não tiverem um ambiente de alta performance, nós nos tornamos um profissional sem alta performance. Então, e é um dia, né, a empresa começa a exigir alta performance e você descobre que você criou um novo hábito, que é não ser um profissional de alta performance. Então, nós não podemos abandonar a liderança da vida da gente, a liderança da nossa carreira, e nós não podemos somente olhar para dentro da empresa onde a gente trabalha hoje. Com base nessa experiência, e de novo, eu vindo para cá, e quando eu cheguei no Sírio, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha imaginado que podia acontecer, porque eu passei bastante tempo no Sul, no Moinhos, no Clínicas, e todas as fábricas são aqui em São Paulo. Eu sempre escutei que o custo do frete até o Rio Grande do Sul, né, tinha estradas ruins. Né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu descobri que os preços dos insumos e serviços em São Paulo são mais caros do que no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque São Paulo é rico. E quando tu é rico, tu não briga por eficiência. E isso eu tá publicado no relatório de gestão do Sírio. De 2015 para 2016, o Sírio dobrou o EBITDA do seu resultado. Saiu de 150 para 300 milhões, porque a gente fez um ganho de eficiência. E depois disso, quando eu fui para o Agacore, eu descobri que os preços do Agacore eram maiores que o do Sírio. Né? Então, eu estou indo, e cada vez que eu passo, eu descubro que não é que tem mato alto. Nós ainda não podamos, nós não tiramos a poda da floresta. Não chegamos no mato ainda. Então, nós temos muito ganho de eficiência para que a gente possa melhorar as nossas organizações. E hoje, eu dedico a minha vida profissional a ser CEO no Agacore, que é uma instituição que está crescendo bastante, onde eu trabalho umas 12 horas. Tenho, no mínimo, 1 hora por dia de atividade de voluntariado, né, dos voluntários da saúde, e isso está crescendo cada vez mais. Nós estamos profissionalizando, nós estamos conseguindo o apoio de algumas instituições, com isso a gente está conseguindo contratar quem organiza os projetos. O trabalho profissional é sempre voluntário, mas a gente tem que organizar o projeto. Eu também sou conselheiro e mentor de uma startup, né? A Dani está aqui, é a CEO da SHS, onde nós pegamos a experiência de ter passado por esses hospitais e ter um grande ganho de eficiência em compras e transformamos isso num sistema de inteligência artificial que hoje já apoia 13 hospitais com um saving de 17% a 20% de economia. Tudo porque o conhecimento precisa ser democratizado. E como estava sobrando um pouco de tempo, né, eu conversei com o Thiago para que a gente criasse um canal, porque tudo que eu errei na vida e tudo que o Tinoco errou na vida, né, tudo que nós erramos na vida e tudo que nós acertamos na vida, a gente tem que levar para as pessoas que estão assumindo o cargo de liderança agora. Então, a gente tem que começar a democratizar o conhecimento da liderança, o conceito da liderança, entender o que é estratégia, desmistificar algumas coisas que as pessoas dizem, olha, que pensa estrategicamente, aí ele abandona a operação, aí o caixa acaba e a estratégia desaparece. Né? Então, assim, não, estratégia não é mais importante que operação. Sem caixa, não tem o que fazer. Então, operação, suprimentos, RH, isso é fundamental para a sobrevivência da instituição e o que permite pensar a estratégia. Então, a ideia que dentro do Interact, numa parceria com a Médio Portal, a gente crie um canal de liderança, onde a gente possa compartilhar conhecimentos, experiências de sucesso, experiências de não muito sucesso, mas que a gente possa também democratizar a visão do líder. Né? Que muitas pessoas fazem um MBA de liderança e é muito bacana, né? Mas quantas pessoas têm condições de fazer um MBA de liderança? Né? O nosso sonho é que aquela nova liderança no ônibus ou no metrô consiga acessar Médio Portal e ter conhecimentos práticos, teóricos, de liderança avançada que possa ajudar ela no outro dia na sua vida
dentro da instituição, não é? E para mim, tudo isso faz parte de um grande propósito, que é poder compartilhar o conhecimento que nós adquirimos, né? Eu entendo que pessoas como nós que estamos aqui, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer as oportunidades que nós tivemos, e nós temos a obrigação de compartilhar todo o conhecimento que nós temos, né? E com isso a gente possa ajudar pessoas que estão iniciando a carreira ou que já estão bem desenvolvidas na carreira a ter um desenvolvimento como líder, como ser humano, de uma forma mais adequada. Lembrando, né, eu disse numa live e as pessoas têm me criticado, algumas, né, que eu disse que eu tenho 2 objetivos na vida a partir de agora: me tornar inútil e egoísta, né? E todo mundo diz, pô, inútil porque eu quero montar uma equipe que consiga fazer melhor do que eu, né? E egoísta porque eu só quero conviver com gente do bem. Porque também uma coisa que eu aprendi: primeiro, quando tu vai contratar alguém, tu pergunta quem é, quais são os valores, qual é a história de vida. Se passar no quem, tu discute se é competente ou não. Porque pior do que o incompetente ou que o desmotivado é o super competente mau caráter. Porque se entrega resultado e destrói a cultura da organização. Então, a gente tem que olhar para isso e, de novo, isso são algumas sacadas que tu aprende ao longo da vida, né? E o que a gente quer é, através de um canal no Interact, na plataforma do Médio Portal, poder compartilhar todo esse conhecimento, experiência e vivência de liderança junto com pessoas tão ilustres como as que estão aqui convidadas. Obrigado. Obrigado, Torelli. Vem coisa muito boa por aí, né? Bom, voltando novamente ao nosso número para perguntas, eu estou aqui com um tablet e perguntas podem chegar, a gente vai ler, mas eu gostaria de convidar novamente os nossos palestrantes para estarem aqui ao centro. Temos as cadeiras também chegando aqui para acomodarmos todos e a gente fazer um breve debate com comentários, interação. O Jorge já está também posicionado aqui. O Vinícius Câmara está lá na RIMS, nos Estados Unidos, está fazendo uma cobertura especial lá para o Médio Portal, também está com a gente. Daqui a pouco a gente abre para o Vinícius. E eu vou convidar para estar com a gente aqui também uma pessoa que tem sido central na organização do Interact, que é o Márcio Sanches. Torelli, ele é o cara que trabalhou em John Hopkins. Então, assim, é uma referência para a gente, um médico, amigo de longa data, e que se junta ao nosso time para nos ajudar na organização desse programa. Márcio, por favor, acho que vai ficar na outra extremidade. Não, na verdade tem aqui, né? Eu estava considerando a cadeira do Salu, mas é sua. Bom, eu vou já passar a palavra para o Jorge, para o Márcio, e ele começa um pouco de comentários e interação com os nossos palestrantes e convidados. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito prazer. Tiago, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar presente com vocês aqui nessa grande empreitada, né? Eu lembro quando a gente foi começar a discutir sobre esse desafio que é aproveitar todo esse ecossistema que o Médio Portal desenvolveu ao longo desses últimos 10 anos, né? E fazer disso algo que pudesse, de fato, mudar o cenário da saúde no Brasil. E eu lembro da gente conversando lá em Teresópolis, cidade que eu gosto bastante, tem uma afinidade muito grande, sobre quais seriam as ideias que a gente poderia ter para, de fato, estreitar esses relacionamentos, promover essa interação. E a gente não imaginava que ali estaria surgindo o que está se configurando como o Interact. Eu acho que a gente muito foi falado aqui hoje pelos nossos convidados, né, sobre aspectos desafiadores do que
do que a área de saúde hoje ainda precisa, de fato, enfrentar para que a gente possa chegar perto do que a gente chama de eficiência, do que a gente chama de qualidade, do que a gente chama, de fato, de ter o paciente no centro do cuidado, né? Que é uma coisa perseguida por tantos, mas ainda muito utópico para a maioria das realidades aí que a gente vivencia no Brasil. E eu acho que eu acho que você foi muito feliz, Thiago, no convite a todos que estão aqui, porque cada um trouxe uma contribuição muito particular, muito provavelmente ligada às suas experiências de vida, toda a sua trajetória, mas com visões que, de fato, se complementam e mostram para a gente um pouco do que a gente está querendo realmente levar para o nosso público, né, que é tão variado, tão diverso, quando a gente organiza as atividades que o Interreg está se propondo fazer. E uma coisa me chamou a atenção, né? O Salu falou exatamente sobre essa lacuna, essa grande lacuna que existe entre o que se gera de conhecimento e o que se tem aplicado na prática, né? E eu acho que o que a gente vai trazer com essas propostas de eventos, de atividades, de produção de conhecimento, é exatamente contribuir, de uma certa forma, para esse preenchimento, né, dessas lacunas. E eu penso que, muito mais do que pergunta, na verdade, eu queria deixar uma palavra de reflexão, né? O quanto que, hoje, vivendo esse mundo tão louco aí de como se chama, de infodemia, né? Como que a gente pode cuidar mais do ser humano, cuidar mais das nossas capacidades como de pessoas, né? Que são tão essenciais para que a gente possa, na área de saúde, praticar as nossas atividades técnicas, né? Como que a gente pode contribuir para isso? E de certa forma, me colocar à disposição de todos vocês, que são pessoas que vão contribuir para a construção desse programa, para que a gente realmente possa fazer diferença e para que a gente possa organizar tudo isso que a gente está propondo da melhor maneira possível. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade e parabenizar ao MedPortal pela iniciativa, parabenizar todos aqueles que estão aderindo ao programa pela contribuição e que vão certamente trazer para a gente e possibilitar que a gente tenha um grande ano pela frente, né? Acho que a gente está começando algo muito grande, muito grande. Muitas avenidas estão por ser construídas, pavimentadas para que a gente possa percorrer. E é um prazer muito grande fazer parte dessa jornada. Obrigado, Márcio. Lídia, sua trajetória dentro do Sabin mexe bastante com a gente, né? No sentido de construir junto uma empresa grande ao longo de muitos anos. Isso é cada vez mais raro, né? As pessoas trocam de emprego de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Como é que você espera trazer essa trajetória para compartilhar com o nosso público? Bom, eu acho que quando falo, né, sobretudo de trajetória, de carreira, muitas pessoas me perguntam, né, eu estou no Sabin há 22 anos. Esse ano eu entrei, o Sabin tinha 90 funcionários, 7 unidades de atendimento em Brasília, hoje são 318 unidades no Brasil, 68 cidades, 6.300 colaboradores. E eu digo, e aí as pessoas às vezes perguntam, né, a experiência de você estar tantos anos, né, só numa empresa e de ter talvez ali mesmo o desenvolvimento de carreira, competências, habilidades, conhecimentos, né, e uma empresa só. Eu digo que talvez, né, se fosse uma empresa só que fizesse só a mesma coisa sempre, né, e que continuasse com o mesmo foco, com o mesmo tamanho, talvez, né, pudesse ter sido atrativo eu ir para outra empresa. Mas, enfim, uma empresa que cresceu muito, né, diversificou, uma empresa que teve o desafio não só de expandir geograficamente, um Brasil tão diverso como o nosso, então de ter o conhecimento de tantas culturas diferentes, infraestrutura do sistema de saúde completamente diferentes nas diferentes regiões do país, né?
E, sobretudo, aí eu acho que tem muito do propósito, né, pessoal, do propósito do profissional, com o propósito da organização, com o propósito da instituição, da empresa. Aquilo que a gente vê tanto, né, sendo falado hoje, escrito hoje, né, para tantos lugares, o profissional tem que ter um alinhamento do seu propósito de vida, do seu propósito pessoal, do seu propósito com a empresa. É isso que faz as pessoas ficarem, né, nos lugares onde estão. E, sem dúvida alguma, é muito isso agora. O Sabin sempre soube entender, valorizar isso e trabalhar o potencial das suas pessoas. Né? Muitas pessoas perguntam, eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014, estou presidente do grupo há 8 anos. E as pessoas falam assim, você é presidente do Sabin, porque o Sabin é uma empresa fundada por 2 mulheres, e para você também, mulher, então foi mais fácil, tal. Óbvio, né, que um ambiente, né, de uma empresa fundada por 2 mulheres, eu tenho certeza que o meu caminho tenha sido mais fácil mesmo, mas elas não me escolheram para ser presidente do Sabin porque eu era mulher, né? Elas me escolheram porque eu era uma profissional preparada para aquele cargo naquele momento. E fui preparada dentro da empresa, com investimento, sim, da empresa, né, investimento de formação, de capacitação, mas muito do meu autodesenvolvimento, e eu acho que esse talvez seja, e olha que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, autodesenvolvimento era uma questão, era até mais difícil da gente ter acesso, né? A gente não tinha tudo que a gente tem disponível hoje, online. Hoje a gente faz curso online fora do Brasil, estando no Brasil. Há 10, 15, 20 anos a gente não tinha essa facilidade de acesso. Então, eu não tenho dúvida que toda a minha carreira é uma carreira muito de desenvolvimento, de foco no meu desenvolvimento profissional, pessoal, obviamente, né, junto com o crescimento da empresa. E eu estou falando da minha carreira, mas, assim como eu, 99% dos cargos de liderança no Sabin, eles são desenvolvidos dentro de casa, né, com as trilhas de aprendizado que eu falei, com estímulo ao autodesenvolvimento. Aí eu falo isso para compartilhar agora, de novo, nós olhamos sempre para o ser humano, nós olhamos para as pessoas, sempre em primeiro lugar, que é um pouco do que eu falei, depois, né, Tinoco falou, Torelli também falou, a gente primeiro temos que ser boas pessoas, né? Nós seremos melhores líderes quando formos melhores pessoas. A gente sim, né, tem que estar rodeado de pessoas boas. Quando a gente faz o nosso processo seletivo no Sabin, é uma coisa que a gente tem lá a nossa trilha, né, dentro do nosso modelo de gestão de pessoas de RH. Muitas vezes as pessoas perguntam, Sabin é uma empresa sempre muito procurada, né, pelas pessoas, mandam um currículo, todo mundo quer trabalhar lá e ficam perguntando, né, como que faz para passar no processo seletivo e tudo, e muitas vezes eu recebo mensagens, às vezes, né, em rede social, estou participando do processo seletivo, não sei, tem 3 meses, tem 4 meses, já fiz 5 entrevistas, já fiz prova teórica, já fiz prova prática, por que demora tanto? Né? E eu respondo assim, porque nós estamos buscando conhecer aquilo que as provas teóricas, que as provas práticas todas, né, têm a sua importância, tem que ser feitas, os testes psicológicos não mostram. A gente está buscando aquilo que você traz com você, os seus valores, aquilo que você traz, de novo, no seu coração, na sua alma, né, que são os seus princípios. Por quê? Porque na hora que você vem, né, para a empresa, para a atuação, aí você tem lá uma infinidade de coisas, código de conduta ética, treinamento para isso, reciclagem anual. Você pode ter o melhor código de conduta ética, o melhor manual de compliance descrito e feito. Pessoas são pessoas, né? Elas tomarão suas atitudes no dia a dia baseadas nos seus princípios e valores, né? Antes do que a gente treina, do que a gente ensina com os nossos manuais e protocolos. Enfim, o que eu posso falar, então, né, da minha carreira, que é um exemplo como outros profissionais que nós temos no grupo, e sim, olhando sempre, né, com foco no desenvolvimento, claro, né, das competências técnicas, trabalhamos muito e não tem como, né, quando a gente olha para conhecimentos de administração financeira, né, é importante que as pessoas desenvolvam, né, o seu raciocínio para trabalhar com números, né, a depender da área, trabalhar a produtividade. Nós somos
o nosso negócio, né, o nosso core é esse, trabalha muito com escala, com eficiência, com produtividade, gestão de processo, né, gestão da qualidade, total. Imaginem, a gente atende, circulam pelas nossas unidades no Brasil 40 mil pessoas por dia, né, entre pacientes, acompanhantes, né, entrando e saindo dos nossos serviços. Então, imaginem, obviamente, a complexidade, né, operacional, de gestão de processos, de qualidade, de fluxos e tudo. Mas, no final do dia, quando a gente vai olhar falhas, né, quando a gente vai olhar pontos de melhoria, são coisas simples, ajustes. Né? Quando você tem algo que seja algo mais grave, geralmente está vinculado, né, as competências comportamentais das pessoas. Então, a gente vê o quanto é importante, de fato, a gente ter esse olhar. Obrigado, de modelo campeão, né, que inspira a gente também. Eu queria perguntar aqui para o professor Evandro e para o Jorge. A gente tem discutido aqui um modelo que é o de Education Recruitment, ou seja, como é que a gente começa a formar linhas de desenvolvimento profissional que se adequem às necessidades das organizações. Em particular, a questão dos médicos. Temos aqui 2 médicos, Jorge e o professor Evandro. O que vem mudando na formação que há um entendimento generalizado que os profissionais não estão chegando preparados no mercado? Como é que a gente pode endereçar essa questão, professor Evandro? Bem, em 2010, eu tive a honra e o privilégio de discutir uma revista, né, da Harvard Business Review, que era justamente sobre a transformação de saúde via médicos. E estava aqui o Miguel Sendorô, né, o Paulo Zimmer, e a gente fez um seminário estudando, são 4 artigos do mês de abril, da Harvard Business Review, que é a mesma que era publicada no Brasil, agora não existe mais, mas é uma edição muito importante. Lá está o Thomas Lee e vários líderes falando. O que acontece é que, de alguma maneira, nós não preparamos os médicos para a mudança do sistema de saúde. Então, os americanos, né, perceberam na transição dos anos 90 que, depois do Managed Care ter dado uma grande confusão, que era uma mudança de modelo, a Associação Médica Americana criou o chamado novo profissionalismo médico, e que, obviamente, introduziu gestão, introduziu ética, compliance, entender sistema de saúde. E, obviamente, nós mantivemos nas nossas organizações, até os hospitais da ANAP também, os médicos muito distantes da transformação do sistema de saúde. Isso, de alguma maneira, infantiliza a relação. E aí a gente oculta que as coisas estão mudando. Né? E, obviamente, as escolas de medicina, poucas delas têm certificação e acreditação, prontuário eletrônico. Então, e, obviamente, o que acontece? Você tem o ensino, né, de sistemas de saúde dado por pessoas que fazem medicina sanitária, não sanitaristas. Muitas das vezes desconectado com as mudanças que aconteceram no mundo privado. Né? Se fala do mundo do SUS. Mas, muitas das vezes, isso não vem com um treinamento, uma capacitação. Os grandes médicos nos Estados Unidos, e no andar de cima do mundo, eles não fazem MBA, nem fazem doutorado. Eles fazem MPH, Master in Public Health, em saúde global. Então, os melhores ícones, né, os mais jovens hoje que passam por mim, que têm interesse em gestão, e, obviamente, ou em pesquisa, né, e aí você manda treinar, fazer em Harvard, fora, muitas das vezes, o sujeito conhecer e se preparar para as mudanças do sistema de saúde, modelo de remuneração, a necessidade de medicina baseada em valor, embora as escolas, né, são diferentes. Aquilo que o Michael Porter, na Escola de Economia, fala, a Escola de Saúde Pública de Harvard discorda. Então, a medicina baseada em valor ainda é 15% da medicina nos Estados Unidos.
ainda é uma grande confusão. Mas o médico teve que se preparar para a transformação. E as escolas de saúde, de medicina, foram se aproximando das escolas de tecnologia. Já existe escola de medicina hoje que é junto com a escola de computação no mesmo campus, como a Dell. E isso foi criando, não as escolas de medicina sendo escolão. Aqui no Brasil nós temos quase 400. E, obviamente, essas 400 ainda, né, passando por uma transformação educacional, que a gente só vai ver, provavelmente, daqui a 5, 6 anos. Então, você encontra escolas de medicina avançada, né? E aí a gente pode citar o Einstein como uma instituição que demorou. Eu me lembro o Miguel visitando um timaço no Einstein, várias escolas no mundo, para achar um modelo didático-pedagógico que pudesse atrair os melhores profissionais, os futuros médicos. Então, hoje, na realidade, preparar os médicos, e quando você vê lá a prova de seleção para essas novas faculdades de medicina, quase que tem aquilo que o Torelli chamou a atenção, declaração de caráter. Que uma vez eu recebi um monge, que ele era amigo de um amigo meu, e aí ele veio para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o reitor da universidade que ele estava deu uma declaração de caráter para ele, né? Então, a descrição, né? Eu estava lendo ali um dos posts do Torelli no LinkedIn, então a gente tem que frequentar o seu LinkedIn. Está lá segurança psicológica. Então, as organizações, hoje a dificuldade que tem é discordar do líder, né? Então, hoje, a gente vai tornando os ambientes cínicos, né? Porque a autocracia, né, cria dificuldades de você. E quando o Torelli introduz a segurança psicológica, é o líder ouvir e ser ouvido, né? E isso não gerar consequências. Você imagina alguns países em guerra, a possibilidade de alguém... Né? Eu vi hoje uma moça, né, que ela era a jornalista da estatal russa. E aí ela fez uma declaração, né, e saiu de lá presa. Ela fez um vídeo, postou. A perspectiva de pegar 15 anos de cadeia, essa jovenzinha. A mãe é ucraniana e o pai é russo. E ela falou: olha, isso não existe, essa coisa. Eu estava fazendo esse fake nessa. E, obviamente, eu tenho que defender que isso não existe. E, obviamente, esse é um ponto importante. Então, as escolas de medicina, hoje, elas necessitam se aproximar. Os institutos de ensino e pesquisa, na realidade, não ajudaram a transformar a mentalidade do médico. Eles fizeram até treinamento em protocolos, né? Porque isso não é contratado, ou é demitido se não cumprir. Mas muitos, você conversa e não sabe para quem está fazendo aquilo. Não identifica a importância daquilo e o que acontece. Muitas das vezes, com os modelos de remuneração, o médico vive o quê? O nome de infiel. Já está lá essa revista, né? Tem lá o americano dizendo que o médico nos Estados Unidos era um nome de infiel. E, com isso, não conseguia fazer com que o sujeito pudesse entregar a qualidade de segurança em 2010, abril de 2010. Então, a gente tem uma jornada importante de reformatar as políticas de formação de talentos, mas isso não é medicina, não, todas, não, porque senão você não retém os melhores. Então, a gente fica falando em transformação, líder digital, líder disso, e, na realidade, você tem o quê? Alguém que, obviamente, é de todo mundo e não é de ninguém. Então, o médico é um líder na assistência, ponto. Não quer dizer que ele seja mais inteligente, mas, no contexto da assistência, ele tem um papel de liderança. Mas, quando ele não está capacitado, o que ele faz? Ele delega essa liderança. E aí, quem acaba fazendo as lideranças de muitos hospitais são o quê? O grupo da qualidade da segurança. E, obviamente, a gente agora tem a figura do hospitalista. O hospitalista é um boom, né? Obviamente, é uma especialidade ainda
sem ser uma especialidade no Brasil, mas, obviamente, de grupos de médicos que enxergam e se capacitaram, e, obviamente, e isso é uma coisa importante, que se capacitam em relação à gestão médico-assistencial. Então, esse grupo vai ser um grupo importante para esse amadurecimento, mas o que acontece? Eles estão muito distantes dos médicos, que são os médicos assistentes, e ainda tem poucos lugares. Então, a gente vive hoje uma necessidade com esses... nós vamos dobrar a quantidade de médicos, doutor Hélio, em uma década, de 500 mil para 1 milhão. Então, você imagina a importância, sabe, daquilo que vocês estão fazendo, de trazer os hospitalistas para dentro do Interect, para ajudar e ser um fórum de informação, porque isso é um modelo americanizado, né? Nós temos que agora tropicalizar isso, porque seguramente a doutora Lídia tropicalizou o modelo de gestão de laboratório, que gerir um laboratório é completamente diferente de gerir um hospital. Uma vez conversaram com o Drucker e perguntaram para ele o que é a coisa mais complexa para administrar. Ele parou, falou assim: minha jovem, deixa eu pensar, um hospital. Passou um tempo, alguém perguntou para ele, e ele falou: um hospital acadêmico, um hospital universitário. E hoje os nossos hospitais acabam virando acadêmicos. Então, a complexidade é muito grande, né? Eu imagino que o Dr. Hélio não deve ter dificuldade de lidar com toda essa complexidade. Por quê? Porque já vem trabalhando essa transformação alguns hospitais há décadas, né? E aí você já encontra níveis diferentes. Mas quem chegou agora e quer fazer um hospital acreditado, quer fazer um hospital enfrentar as competições de mercado, quer da liderança médica, que ele possa estar pronto, não está pronto. As universidades não fizeram isso. A maioria das escolas ainda forma um tradicional médico focado em quê? Na técnica. E aqui a gente precisa uma série de novas competências. Então, acho que essa é uma oportunidade imensa, né? Você me provocou, né, Thiago? Que o Interact pode ter, de ser parceiro, né? Não, por quê? Porque houve esse afastamento. O médico é um grande parceiro dos hospitais. Por quê? Porque é a cultura gostar de hospital. É uma coisa interessante, não é? Um hospital que nós nos formamos, né, Thiago, tem uma figura de um Hipócrates, e, na realidade, algumas pessoas passam em frente e se pensam, acreditando que a figura que está lá, ela na realidade, o quê? Ela é um santo, porque sempre foi assim. O hospital é algo cultuado. E, obviamente, esses hospitais, eles têm um papel hoje importante da academia, do público, do privado, se aproximar e ter o médico como um grande parceiro nessa transformação. É simples, não. Mas como o médico gosta de estudar, e ele gosta de ser desafiado, né, o alinhamento de incentivo, a clareza desses propósitos, as contratualizações com métricas, né, e, obviamente, um trabalho junto, é fundamental. O sujeito tem que ser certificado para isso e ser acompanhado o desempenho, né? E ser, obviamente, acompanhar o desempenho da gestão médico-assistencial, que cada um tem que ser um líder nessa área. E, obviamente, a sustentabilidade dos hospitais é fundamental, ou de todo o sistema, desde uma clínica até um laboratório. Tudo isso tem que ser. E isso é feito com o quê? Com amor, né? Uma vez eu vi um sujeito que ele, só para terminar, o sujeito era um diretor de um hospital. E aí teve um evento da ANAP, e o sujeito começou a criticar 100% o tempo inteiro o médico, né? Do ponto de vista da gestão, de colaborar com a gestão dele. E eu eu conheci um pouco a história da instituição. A instituição tinha saído do modelo que era um solteiro e casado, aquilo que você interna doente e não tem ninguém em relacionamento com nada, e colocou um gestor. E, obviamente, não teve nenhum programa de capacitação. E o que acaba acontecendo? Você acaba ficando sozinho, você perde as conexões. Então, esse é um trabalho, e a ANAP, né, me convidou para poder conversar com um projeto que a Associação Médica está fazendo, para entregar os presidenciários
uma proposta para a saúde do Brasil. E uma das coisas que eu conversei lá na Associação Médica era justamente a gente construir um novo profissionalismo médico. A gente precisa construir, não é uma nova ética, é uma etiqueta profissional sobre quais são as novas competências, para todos. E eles treinaram, sabe, Lígia? Eles treinaram desde o médico mais velho até o aluno de medicina. Então, eles prepararam, obviamente, eu não vou dizer a vocês que os médicos aprenderam tudo nos Estados Unidos, mas continua sendo, obviamente, um centro, né, de geração de valor muito importante, a medicina norte-americana, com todas as defeitudes. Não porque a medicina americana não queira ou deixa de querer, é porque eles têm um modelo de país, de organização. Não é simples a gente entender a cultura das organizações e dos países. Mas o que eu posso dizer a vocês é que os médicos eles precisam, nessa década, serem envolvidos, né, com programas que possam se conectar à Associação Médica Brasileira, que possam se conectar à modernidade da transformação. E, obviamente, a gente não vai, com uma plataforma, promover a transformação da saúde do Brasil. Isso é igual a gente achar que, com uma câmera na mão, os cineastas iam revolucionar o país e o mundo. Não. Mas a gente vai dar uma contribuição muito forte, sabe? Por quê? Porque a educação é a base. Se você faz e promove a educação, você faz um país avançar. Tem um vídeo muito interessante, e aí é para finalizar mesmo, prometo não falar mais, sobre a Finlândia. A Finlândia, na década de 50, era uma roça. Era uma roça. Não tinha nem estrada asfaltada. Até que o que aconteceu com a Finlândia? Um grupo de pessoas resolveram colocar os melhores salários na educação, os professores. Segundo, exigir que, para ser docente, do maternal até a universidade, tinha que ter no mínimo mestrado. Segundo, que a gente ia modificar o modelo simplesmente de dar aula, né? De aula paroquial. E eles começaram a trabalhar com projetos. E, obviamente, a educação lá é pública. E isso trouxe um bem imenso para o país. O país é líder em felicidade, desenvolvimento, e, obviamente, é hoje um país culto. Mas isso mostra que a educação é a grande ferramenta não de revolução, mas de evolução. Obrigado. Vamos lá. Essa conexão a gente está buscando. Tem aqui profissionais de RH, tem referências de RH, podemos citar a Daniela, a Fator RH, a Edna, a Arte de Despertar. O André Wagner estará com a gente discutindo medicina hospitalista, deficiência hospitalar também. Como a gente conecta isso tudo e entrega caminhos de desenvolvimento mais adequados à realidade. Esse é um desafio. Jorge, o que você pensa disso? Obrigado, Thiago. Então, estava refletindo aqui, enquanto o professor Evandro fazia a explanação dele, que eu acho que foi fundamental. Eu acho que tem um lado que é o lado da universidade, que é essencial para construir esse currículo profissional do futuro, né? Mas existe um passivo gigante, que é o número de profissionais de saúde atuantes hoje. E a gente também tem que lembrar que, da maneira que funcionam as universidades hoje, além de serem pouco permeáveis à mudança e levarem muito tempo para serem modificadas, talvez a maior oportunidade de modificação desses aspectos esteja no profissional que já está formado. Até porque a gente tem que lembrar que no nosso modelo médico, e de vários países também, a universidade dá a base, mas o perfil do profissional muitas vezes é moldado durante o seu treinamento em serviço, digamos assim, na residência médica, etc., e no início da sua vida profissional. E eu estou falando isso, então, porque eu acho que queria trazer um pouco a responsabilidade também para as instituições de saúde onde esses profissionais trabalham e vão ter a oportunidade de trabalhar, né? Porque eu vejo que, a despeito de haver uma discussão crescente sobre esse tópico, o professor Evandro lembrou muito bem, ela não é nova, vem
lá de 2010 e talvez um pouco antes, a gente sabe que isso não necessariamente está presente na cultura das instituições. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, né? E aí a gente fazer sempre aquela distinção que eu acho tão relevante, né, da diferença de cultura e estratégia, né? Muitas vezes esses elementos estão na estratégia das instituições, mas eles não estão na cultura das instituições. E isso faz com que a gente não consiga ter uma tradução para a implementação. Da mesma forma que eu discuti na minha apresentação que existe um grande número de evidência e não necessariamente se aplica essas evidências na prática a despeito do conhecimento, e a gente sabe que muitas vezes as barreiras de implementação não são o desconhecimento das evidências, mas são a falta de disponibilidade, a falta de familiaridade, a cultura de utilização de determinadas estratégias diagnósticas terapêuticas. Enfim, da mesma forma, eu acredito que aspectos de multidisciplinaridade, aspectos ligados à gestão orientada por dados, aspectos ligados a quebrar os silos, né, que a gente tem hoje de que isso é pesquisa, isso é assistência, isso é gestão, e que essas três coisas não necessariamente se falam, quando, na verdade, eu vejo uma convergência gigantesca e um potencial de sinergia enorme. Isso precisa vir da cultura institucional. E eu não vejo isso, e posso estar equivocado, mas eu não vejo isso permeando necessariamente a cultura da maior parte das instituições de saúde no Brasil. Eu vejo isso, sim, cada vez mais presente na discussão estratégica. Entendo também que a mudança cultural leva mais tempo. Mas eu acho que também é uma oportunidade a gente ter cada vez mais profissionais que vêm de outros setores com esse tipo de conhecimento e a gente acolher esses profissionais de uma forma que seja também positiva, né? Acho que a gente tem aqui o Torelli, que é um excelente exemplo de uma pessoa que hoje já é da área de saúde, obviamente, dado seu histórico, conhecimento e carreira, mas que vem de um outro setor e que passou por diversas áreas da gestão em saúde, tendo hoje uma visão absolutamente nativa do setor, né? Mas que traz a base de conhecimento de outras áreas. Eu tenho tido oportunidade, por exemplo, nos últimos anos, de trabalhar com pessoas que vêm de backgrounds diferentes, de engenharia, de ciência de dados, de epidemiologia, de outras áreas, e eu acho que, na verdade, é extremamente enriquecedor para todas as partes. Mas para que haja abertura e receptividade para incorporar o conhecimento e os valores e para levar isso para os times, a gente precisa de uma transformação cultural. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, e eu confesso a vocês que eu não sei qual é a resposta em termos de qual o caminho para trazer esse tipo de modificação para o nosso setor. Obrigado, Jorge. E, por fim, aqui, tem um monte de perguntas aqui, não dá para fazer todo. Tem muita gente perguntando sobre como fazer parte do movimento voluntário da saúde. Essa é bem recorrente, mas eu queria também entender a sua visão sobre isso, né? Quanto que profissionalizar a gestão, no sentido do envolvimento dos médicos nela, na contextualização, é possível, sua experiência a respeito disso, e a gente fecha. A gente tem 10 minutinhos para fechar, no final a gente vai passar a palavra para o Vinícius, se ele não cair. Aí que eu estou achando que ele está caindo algumas vezes, né? Mas vamos lá. Bem, com relação aos voluntários, nós temos uma página no LinkedIn, breve vai ser publicado o site, quem tiver interesse é só entrar na página e mandar uma mensagem que será incluído no projeto. Eu, desses 34 anos, eu convivo com médicos, né, nos hospitais por onde eu passei, e com líderes médicos, né, muitos líderes médicos. E eu percebo que nós temos, por exemplo, lá no Moinhos de Vento, a gente fez uma grande modificação na área médica. Nós colocamos como líder médico do hospital um profissional que era referência médica na cidade, mas que não entendia absolutamente nada de gestão, né? E ele disse assim, mas por que vocês estão me convidando? Eu não entendo nada de gestão. Eu digo, de gestão, amigo, nós entendemos, mas nós precisamos que alguém entenda de como levar para a beira do leito a melhor prática médica. Porque, na minha visão, a gente faz muitas discussões teóricas e a gente tem a dificuldade de fazê-la chegar na beira do leito para melhorar a vida do paciente. Então, é protocolo, mesmo desfecho clínico, modelos de governança médica. A minha pergunta é o seguinte, está chegando na beira do leito
E esse foi muito interessante, que esse médico, por ser referência médica na cidade, ele entrou para dentro do hospital com muita garra, porque se alguma coisa funcionasse errado, e de alguma forma ele, como referência médica da cidade, seria impactado. E eu digo isso também para os enfermeiros, não só para os médicos, né? Nós temos que viver a ditadura da beira do leito. E a partir da ditadura da beira do leito, nós organizamos o hospital. Não adianta ter programas fantásticos, ter grandes estruturas, e lá na beira do leito tem o protocolo, mas a gente não sabe se ele está chegando na beira do leito e protegendo o paciente, né? Tem a política, tem a rotina, tem a acreditação internacional, e não necessariamente está chegando na beira do leito, no procedimento diário, no procedimento operacional. Então, pelas organizações onde eu passei, eu sempre, quando eu chego, eu pergunto assim, qual foram os últimos eventos adversos graves e catastróficos que tiveram na instituição, e poucas pessoas sabem responder. E isso é a coisa mais importante que tem dentro de uma instituição. As pessoas entraram lá para serem curadas, e não para ter um evento de algo que poderia ter sido evitado. O evento catastrófico, o evento adverso grave, deveria ser conversado no dia seguinte com toda a equipe médico-assistencial para que todo mundo entendesse que aquilo pode acontecer. Uma queda, um erro de medicação, um problema de transição de cuidado. E muitas vezes isso não está na pauta prioritária, porque a gente gosta de fazer muita discussão e muita reunião inteligente. Eu brinco que reunião de médico é diferente de reunião de administrador. Reunião de médico é uma coisa bacana, né? É só gente estudiosa e inteligente, né? Mas ninguém escreve a ata do que vai fazer semana que vem, né? Reunião de administrador é chata, é cobrança, é resultado, mas tu sai com, né, o que nós vamos fazer semana que vem. Então, se a gente conseguir levar um pouco do mundo da gestão para a gestão médica, e um pouco da gestão médica que estuda, que pesquisa, para a gestão administrativa, para a governança, nós vamos construir um hospital melhor. Mas eu quero sempre trabalhar num hospital onde a beira do leito é que mande na empresa. Em todos os hospitais onde eu passei, e no HCOR foi recente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar uma superintendência assistencial, porque eu tenho que colocar uma enfermeira do meu lado, porque ela vive à beira do leito. E ela tem que dizer o que nós estamos errando dentro da organização. Ela tem que ajudar a priorizar os planos de crescimento, né? E também colocar um médico que converse com as pessoas, que esteja próximo das pessoas. E o desafio é fazer todo mundo isso trabalhar integrado e ainda ser feliz, né? Gostar de trabalhar junto, né? E esse é o grande desafio, que é a formação de uma equipe com competências completamente diferentes, conhecimentos completamente diferentes, mas que se respeitem, principalmente respeitem a sua finalidade. Então, o financeiro vai cobrar muito resultado. Tu pode dobrar o resultado de um hospital, precarizando a área médica, a área assistencial. A enfermeira tem que dizer que não dá. A área médica tem que dizer que não dá. A área médica tem que dizer para o administrador que tem que comprar aquele equipamento, porque senão o paciente está em risco. E que não é uma decisão financeira, é uma decisão médica assistencial. Nós temos que conseguir ter profissionais de enfermagem qualificados, remunerados de uma forma adequada, porque senão uma boa enfermagem protege um doente de erros. E nós temos que investir muito nisso, né? E o desafio, a parte artística, realmente é construir uma orquestra, né, onde todas essas pessoas, primeiro, gostem de trabalhar junto, consigam respeitar uma a outra, mas que tenham sempre um propósito. Eu tenho um problema, porque assim, eu escutei muito na escola de gestão que você tem que ser cada vez mais estratégico. E as grandes críticas que tem a mim é que eu sou um microgestor, né? Então, quando alguém me diz, Torelli, você quer vir aqui no HCOR para participar de uma reunião com o conselho, a primeira coisa que eu faço é imprimir todas as minhas avaliações de competência, de tudo que dizem que eu faço de bem e de que eu faço não de bem, e eu entrego, né? Porque assim, vocês têm que conhecer quem vocês estão contratando. Eu entendo que a microgestão, que é a beira do leito, que é o dia a dia, que é a passagem de plantão, que é a rotina, que é a gestão do eficiente, ela que garante o caixa para você pensar na estratégia. E que se você abandonar isso, entendendo que isso é menos importante, você cria uma casa na nuvem e vai morar lá, né? E lá aquela casa ela é bacana, mas um dia ela desaparece.
Então, eu entendo que a estratégia, o Porter diz isso, né? Cada um de nós tem que ter 2 agendas, na época que a gente tinha agenda, né? Mas você tem que olhar a sua agenda da semana. Você tem que ter as atividades para fazer a operação e a entrega do dia a dia, mas você tem que ter na sua agenda as atividades para pensar na estratégia e para pensar no futuro. Essas 2 agendas são importantes, que você tenha clareza o quanto vocês estão fazendo uma e o quanto vocês estão fazendo outra. Muitas pessoas se orgulham de dizer assim, eu passei o dia inteiro apagando incêndio. Olha, gente, tudo bem. O dia que tu resolver todos os problemas, tu vai se tornar totalmente dispensável. Então, você tem que ter uma agenda da operação e uma agenda para pensar o futuro da organização. E, para finalizar, não vai ser que não é o professor Tinoco, né? O professor Tinoco diz que ele vai passar orientação aos futuros presidentes da República. Então, se não melhorar a saúde, vocês já sabem quem responsabilizar. Não é? Mas, para finalizar, gente, eu quero dizer para vocês que eu gosto de trabalhar em hospitais onde a área médica seja muito forte e que mande mais do que o administrador, porque com isso nós vamos estar protegendo o doente. Obrigado. Vinícius, você me ouve? Ouço sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vinícius. Você tem a missão aí de, em 2 minutos, resumir o que está acontecendo no RIMS. Vinícius é o nosso CIO, fundador do MedPortal, e está lá trazendo conteúdo para a gente e aprendendo e se relacionando. Com você, Vini. Vamos lá, 30 segundos iniciais, agradecer a ANAP pelo espaço, mais um ano, sucesso no nosso café da manhã, e esse sucesso não é à toa porque tem essas pessoas brilhantes, né, sentadas aí, debatendo, e, enfim, e o foco sempre melhorar a saúde no nosso país. Eu fico muito feliz em ver que a gente está indo no caminho certo. A gente vê iniciativas como essa, elas colocam a gente no rumo certo. Bem, para quem não conhece, a RIMS está na 22ª edição. Ela é uma sociedade, né, americana, sem fins lucrativos, que tem aí o objetivo de melhorar a saúde, seja ela na parte de segurança, seja ela na gestão de recursos tecnológicos, isso tudo por meio da tecnologia. Nós temos algumas instituições aí no Brasil que possuem níveis de maturidade, existe uma certificação níveis de maturidade na RIMS, se não me engano, em 12, 13 estão no nível 7, mas, assim, voltando para o Interact, que é importante, que a gente está lançando nesse momento, aqui na RIMS a gente tem visto muitas iniciativas interessantes. Começou ontem, hoje vários painéis com foco em inteligência artificial e outros também no cuidado do paciente pós-Covid, que estão colocando cada vez mais o paciente no centro, como sempre há de se esperar na área da saúde. É muito interessante essa questão, tudo que foi levantado, o que tem sido trabalhado pela IPMED é muito legal, assim, são informações que têm sido coletadas, têm sido trabalhadas. O Salu, junto com o pessoal da IPMED, tem feito um trabalho brilhante. Eu acho muito interessante a palestra, o que ele expôs. Então, inteligência artificial é uma coisa que não é um buzzword. Aqui as pessoas estão usando de fato, estão fazendo de fato. E para o Interact a gente vai procurar trazer algumas das ideias que nós vamos capturar aqui. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa manhã aí. Espero não ter estourado os 2 minutos que me foi concedido. Foi dentro do tempo. Obrigado, Vinícius. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos, quem nos acompanhou aqui pelo Zoom, e agradecer principalmente aos nossos convidados especiais o tempo de vocês. Eu sei o quanto é valioso cada minuto da agenda de vocês. Então, quero agradecer novamente a presença.